Capítulo 19 do livro de Gênesis. Ao anoitecer daquele mesmo dia, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado à entrada quando os avistou. Ele se levantou, correu para recebê-los, prostrou-se com o rosto no chão e disse: Senhores, venham à minha casa. Lá vocês poderão lavar os pés e passar a noite. Amanhã cedo poderão seguir viagem. Eles, porém, responderam: Não, passaremos a noite na praça pública. Mas Ló insistiu muito e eles acabaram aceitando o convite. Ló ofereceu a eles um banquete, mandou preparar pães sem fermento e eles comeram. Quando estavam se preparando para dormir, vieram todos os homens de Sodoma, tanto jovens como velhos, e cercaram a casa. Eles gritaram a Ló: Traga para fora os homens que estão aí. Queremos ter relações com eles. Ló saiu da casa depressa, fechou a porta atrás de si e disse aos homens: Por favor, meus irmãos, não façam essa maldade. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Eu as entrego a vocês para que façam com elas o que quiserem. Mas deixem meus hóspedes em paz, porque eles contam com a minha proteção. Saia da frente, gritaram os sodomitas. Quem você pensa que é? Ora, deixamos este sujeito morar em nossa cidade como estrangeiro e agora quer ser nosso juiz. Pois vamos fazer com você coisa pior do que a eles. E avançaram contra Ló, dispostos a arrombar a porta. Mas os hóspedes puxaram-no depressa para dentro da casa e fecharam a porta. Depois deixaram cegos os homens que estavam fora, desde o mais jovem até o mais velho, de modo que não conseguiram encontrar a porta. Então os hóspedes perguntaram a Ló: Você tem mais parentes nessa cidade? Genros, filhos, filhas ou outro parente? Leve-os todos embora daqui, pois vamos destruir a cidade completamente. As acusações contra ela aumentaram muito e chegaram ao céu. Por isso o Senhor nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi correndo falar com os futuros genros das suas filhas e disse-lhes: Tratem de sair imediatamente da cidade. Ela vai ser destruída pelo Senhor. Mas os moços acharam que ele estava brincando e não deram ouvidos. No dia seguinte, bem cedo, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Arrume-se depressa, pegue a sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui e saiam enquanto podem. Vocês estão correndo risco de morrer com a destruição da cidade. Mas Ló não se apressou. Então os anjos tomaram-no pelas mãos, bem como sua mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, deixando-os fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Quando já estavam fora da cidade, um dos anjos disse: Fujam, corram sem parar e sem olhar para trás, e não parem no vale. Vão para as montanhas e só parem quando chegarem lá, senão arriscam-se a morrer. Ló, porém, lhes disse: Assim não, meu senhor. Vocês foram bondosos comigo, salvaram a minha vida e mostraram piedade. Não posso fugir para as montanhas, pois receio que esta calamidade caia sobre mim e eu morra. Deixem que eu vá para aquela cidade pequena. Ela fica bem próxima e eu poderia fugir para lá e ficar a salvo. Está bem, disse o anjo. Aceito mais esse seu pedido e não destruirei aquela cidade. Mas vá depressa, porque não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Desde então aquela vila foi chamada Zoar. O sol já estava aparecendo no horizonte quando Ló chegou a Zoar. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu completamente aquelas cidades, as demais cidades da planície, os habitantes e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Naquela manhã, Abraão levantou-se de madrugada e foi até o lugar onde tinha estado diante do Senhor. Dali olhou para Sodoma e Gomorra e para Campina e viu fumaça subindo da terra, como de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló daquela região. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas,
porque ficou com medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Foi quando a mais velha disse à irmã: em toda essa região não existe homem que possa casar conosco, conforme o costume da terra. Nosso pai já está velho e logo não poderá ter filhos. Vamos dar vinho a ele e cada uma de nós se deitará com ele. Assim teremos descendentes e a nossa linhagem não desaparecerá. Naquela mesma noite deram vinho ao pai e a filha mais velha se deitou com ele. Ele estava tão embriagado que não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha contou à irmã: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos fazer a mesma coisa hoje. Daremos vinho ao nosso pai e depois você se deita com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite novamente deram vinho ao pai. A filha mais nova se deitou com ele. Novamente ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Desse modo, as 2 irmãs ficaram grávidas do próprio pai. A filha mais velha deu à luz um filho e chamou-o de Moabe, que é o pai dos moabitas de hoje. A filha mais nova também deu à luz um filho e chamou-o de Ben-Ami, que é o pai dos amonitas de hoje.